Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Oncoclínicas, tendência do quarto trimestre indica redução de alavancagem esperada para 2023, afirma diretor financeiro. A Oncoclínicas acabou de divulgar seus resultados do quarto trimestre e do ano fechado de 2022, e ela é um caso muito interessante no setor de saúde porque ela é focada em serviços de oncologia. Vamos entender um pouco de como que foi a estratégia desde a abertura de capital em 2021 até agora e como que a empresa vem conduzindo a estratégia de crescimento dentro desse setor. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, para quem não conhece a Oncoclínicas, eu vou pegar aqui o slide de apresentação da empresa que ela divulgou para o mercado na apresentação do quarto trimestre de 22, mostrando que ela atualmente tem 133 unidades em 35 cidades. E olha que interessante, ela é a líder do setor privado de oncologia, só que ela tem uma participação de 6,1% de market share, ou seja, é um mercado extremamente fragmentado. Então, essa foi basicamente a tese, né, que ela levou para a abertura de capital lá em 2021. Captar dinheiro no mercado para começar um processo de consolidação via aquisições e crescimento orgânico. Quando que foi esse IPO, Renato? Esse IPO ele foi no dia 9 de agosto de 2021, notícia aqui do Brasil Journal. Oncoclínicas reduz preço do IPO, mas estreia valendo 10 bilhões de reais. Bom, o que aconteceu? No mercado, ninguém tinha avaliado uma empresa que atuava especificamente nos serviços oncológicos. Então, até a expectativa ali do Goldman Sachs, que era um dos investidores pesados aí nessa empresa, era ter um valuation um pouco maior. Mas ela se contentou ali com 10 bilhões de valuation no IPO, que não foi nada mal, né? Então vamos lá. Enfrentando resistência do mercado em relação ao valuation, a Oncoclínicas teve que precificar sua oferta abaixo da faixa original, mas chega à bolsa amanhã valendo 10 bilhões de reais. O papel saiu a R$ 19,75, um desconto de 11% em relação ao piso da faixa que era de R$ 22,21, com os investidores adotando uma postura de wait and see para uma tese altamente dependente de M&As. Então, qual que era a tese? Você capta dinheiro no mercado para você conseguir começar esse processo de consolidação via aquisições. A companhia levantou 1,8 bilhão de reais e a oferta secundária foi de 1,3 bilhão, deu saída parcial ao Goldman Sachs, que, por meio dos seus 2 FIPS, possuía 93,5% da empresa. Agora, o Goldman Sachs ainda tem 58% da companhia. Nas primeiras conversas, os bancos sinalizavam um valuation de 15 bilhões, mas estava precisando captar dinheiro. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque em 2022 a gente viu que aberturas de capital foram bem restritas. Então, a empresa conseguiu captar dinheiro, né, na abertura de capital e começou a fazer um pouco de alavancagem, né, aumentar um pouco a alavancagem para começar todo esse processo de consolidação via aquisições. Esse processo começou aqui no dia 1º de outubro de 2021. Então, a notícia aqui do Money Times. Oncoclínica celebra memorando para adquirir 100% do grupo Unity, que era o principal concorrente que ele tinha. Beleza. Logo depois, no dia 2, ou seja, no dia seguinte, ele anunciou mais 2 aquisições. Oncoclínicas anuncia aquisições de 2 novas empresas. Quem são essas empresas aqui? Foi a Oncobio e também o Complexo Hospitalar Uberlândia. Isso só em outubro, hein, pessoal? Aí o que aconteceu? No dia 23/12 de 2021, ou seja, bem no finalzinho do ano de 2021, mais uma aquisição. Então, valor econômico. Oncoclínicas compra Centro Ambulatório Itaigara Memorial por 101 milhões de reais. E aí ele fechou a janela de aquisições em 2021. Mas a tese era de consolidação. Então, 2022 também, um monte de movimentos ali de aquisições também para continuar esse processo de crescimento. Então, vamos lá. Oncoclínicas compra Microimagens. Isso daqui foi no dia 20 de janeiro de 2022. E logo depois, em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 2022, notícia do Neofeed, Oncoclínicas assina cheque de 150 milhões e faz sua segunda aquisição em 2022. Nessa ocasião, ele comprou, né, a Semis, rede de clínicas com atuação no estado do Sergipe. Então, expansão regional via aquisições. E aí o que aconteceu? No dia 21 de março de 2022, Oncoclínicas fez seu primeiro movimento internacional. Com um acordo na Espanha, Oncoclínicas leva sua receita de M&A para fora do país. A empresa comprou 49% da Medsir,
empresa espanhola de pesquisas clínicas na área de oncologia, por 5,75 milhões de euros, né? Então, fez lá uma batelada de aquisições e ainda colocou um pé no mercado do exterior. E aí, o que ela começou a fazer? Ela começou a, primeiro, integrar essas operações, porque a gente sabe, né? A gente vem acompanhando aqui no BTC News, a aquisição, quando você tem dinheiro, é fácil. Integrar é a coisa mais difícil. E isso daí era até uma das coisas que os investidores tinham preocupação lá na abertura de capital. Adquirir, beleza, né? Com dinheiro você consegue. Quero saber se você vai conseguir gerar eficiências operacionais a partir dessas aquisições. Então, o que ela começou a fazer? Começou a buscar aumento de eficiência, principalmente com parcerias com planos de saúde. Olha que interessante, ó. Notícia do dia 10 de outubro de 2022. Em busca de expansão, Oncoclínicas cria joint venture com a Unimed Nacional para tratamento de câncer. O novo negócio aumenta consideravelmente a capilaridade da Oncoclínicas, que terá a oportunidade de atingir 18,5 milhões de parceria em todo o Brasil, já com um parceiro muito forte que é a Unimed. E também fez uma parceria semelhante no dia 27 de 12 de 2022 com a Porto Seguro. Então, ó, Oncoclínicas e Porto criam joint venture para serviço de cuidados oncológicos. Então, com as duas com os dois players ali do setor de planos de saúde, ele começou a criar clínicas especializadas, onde o plano de saúde traz a demanda e a Oncoclínicas, obviamente, ela traz toda a expertise para conseguir operar o serviço de oncologia. Então, vocês viram, né? A primeira fase da expansão foi via aquisições, e aí provavelmente tem um processo ali de integração e ganho de sinergias, né? Captura de sinergias, e por outro lado, o aumento da eficiência operacional via novas parcerias para aumentar a receita de todos os ativos adquiridos e dos ativos existentes também. Tá? E aí o que aconteceu? Agora ela divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2022 e parece que os resultados foram muito bons. Vamos lá. A Oncoclínicas espera uma redução da alavancagem em 2023, tendência que já foi refletida nos resultados do quarto trimestre de 2022, de acordo com o diretor financeiro Cristiano Camargo. O índice de alavancagem da Oncoclínicas em 2022, medido pela razão dívida líquida e EBITDA ajustado anualizado, foi de 2,7 vezes. De acordo com o diretor financeiro, este é um patamar considerável saudável pela administração, considerando as recentes aquisições. No terceiro trimestre do ano passado, o índice de alavancagem era de 3,2 vezes. Né? O diretor-presidente da Oncoclínicas, o Bruno Ferrari, afirma ainda que a margem bruta de 37,2% no último trimestre atingiu um patamar sem precedentes e com ganho de 0,26 pontos percentuais ante o quarto trimestre de 21, foi beneficiado pela maior eficiência em suprimentos, sinergia de aquisições e maior participação dos chamados Cancer Centers no mix de receita. Esses Cancer Centers são exatamente os centros de serviços oncológicos que foram criados a partir das parcerias com a Unimed e com a Porto. Esses estabelecimentos representam hoje 14% do mix de receita da Oncoclínicas, enquanto o usual é pelo menos o dobro disso na visão de Cristiano Camargo, ou seja, vai ter ainda bastante expansão dessas parcerias aí com os planos de saúde, né? O prazo médio de pagamento por parte dos provedores, no entanto, foi de 94 dias no quarto trimestre de 2022. Isso eu vou mostrar para vocês nos financials, que piorou bastante a geração de caixa operacional da companhia. Ou seja, os planos de saúde demoraram mais para repassar os valores para a empresa. Isso a gente ensina nos nossos cursos de Finanças Corporativas e Valuation, Finanças Avançadas, que é aquele negócio, né? Hospital, ele tem um benefício de ter uma margem operacional muito alta. Qual que é o problema? O problema é que ele tem um ciclo de conversão de caixa muito longo, principalmente por causa dos recebíveis. Planos de saúde tendem a demorar bastante para repassar os valores para os hospitais e parece que piorou isso no quarto trimestre. No terceiro trimestre do ano passado, o prazo era 85 dias, ou seja, passou de 85 para 94. Os planos de saúde aí tentando melhorar o ciclo de conversão de caixa invertido que eles têm. A diretoria da Oncoclínicas aponta ainda que os planos de saúde ainda estão pressionados com a relação aos índices de sinistralidade, ou seja, a alta frequência de utilização por parte da carteira dos clientes. Então, os planos de saúde estão sofrendo bastante ali com o maior índice de sinistralidade, eles estão tentando compensar essa menor eficiência operacional, tentando aumentar ainda mais o ciclo de conversão de caixa invertido, e quem sofre nesse caso são os hospitais e no caso aqui a Oncoclínicas. Vamos entrar um pouco agora, depois que a gente viu toda a estratégia e um pouco da notícia, nos financials divulgados da Oncoclínicas e qual foi o efeito disso nos acionistas, no mercado de ações.
Vamos lá. Então, ó, tô pegando aqui o resultado, para quem tá vendo aqui no YouTube, vou mostrar para vocês o resultado fechado de 2022. Então, ó, eles chegaram aqui num faturamento, receita líquida de 4,088 bilhões de reais, um crescimento de 51,3% no top line. O lucro bruto aumentou 67,1% com o aumento da margem bruta, ou seja, chegou a 1,4 bilhão de reais aqui de lucro bruto, e as despesas foram bem controladas, elas aumentaram 41,9%, o top line cresceu 51,3% e as despesas cresceram 41,9%, ou seja, o lucro operacional ele passou de 177 milhões para 470 milhões, o que fez a empresa também chegar num lucro líquido antes de imposto de renda de 121 milhões de reais contra 62, um crescimento de 95%. Só que o lucro líquido efetivo ele disparou. Por quê? Porque no ano de 2021 tinha sido negativo e agora foi positivo. Mas como que ele foi tão positivo assim em 2022? É que várias aquisições feitas trouxeram benefícios fiscais, principalmente de imposto diferido, que ele conseguiu reconhecer no resultado agora. Então, provavelmente um monte de aquisição que ele fez das empresas adquiridas tinham base de lucratividade negativa, dado que quando você pega essa base negativa e incorpora ali nos resultados da Oncoclínicas, você começa a gerar o que a gente chama de benefício fiscal, um ativo fiscal que faz você pagar menos imposto de renda no futuro, dado que a empresa Oncoclínicas no consolidado está dando lucro. Então, só para vocês darem uma olhada aqui, ó, só no diferido aqui, ó, ele teve 125 milhões aqui positivo de imposto. Ou seja, dos 121 ele pagou 133 de imposto de renda, mas conseguiu ter o benefício de 125. No final, 113 milhões de lucro líquido aqui contra um prejuízo líquido de 22,4. Então, isso também é uma sinergia que a gente ensina nas nossas aulas de estratégia, benefícios fiscais. Tá? Então, ela conseguiu fazer todo esse projeto de otimização tributária, deu certo. Tá? O bottom line da companhia subiu bastante em relação a 2021. Bom, uma coisa que é importante, daquele crescimento de 51,3%, 51,9% do top line, como a gente está percebendo, uma das alavancas de crescimento do negócio é aquisições. Só que para você saber se o crescimento está sendo saudável, a empresa ela precisa mostrar também o quanto que ela está tendo de aumento de performance da operação que ela já tinha antes das aquisições, que a gente chama de crescimento orgânico. Então, para quem está vendo aqui no YouTube, o crescimento orgânico ele ocorreu. Tá? De 2021 para 2022, o que tinha de clínicas abertas em 2021 performaram melhor em 2022, 29,5%. Então você percebe que daquele crescimento de mais de 50%, uma parte foi aquisições, mas também uma parte super significativa foi aumento de performance. De onde que veio esse aumento de performance? Bom, para clínicas, qual que são as duas principais alavancas para você aumentar o top line? O primeiro é a quantidade de exames que você faz. O segundo é o ticket médio que você cobra. Os dois aumentaram significativamente em 2022. Então, ó, número de procedimentos aqui aumentou 30,9%, chegando a 500 mil. Procedimentos aqui contra 382, com CAGR aqui de 2018 até 2022 de 25,6% em quantidade de procedimentos executados. E o ticket médio, pessoal, oncologia é um negócio que tem um ticket médio muito alto, né? Passou de 7.644 para 8.581. Então teve um crescimento expressivo aqui de quase 10% no ticket médio. Então, crescimento de ticket médio com crescimento de número, volume de procedimentos criados, teve aquele crescimento ali de mais de 50% no top line. E uma coisa que foi interessante é que como você consegue eventualmente aumentar bastante, né? O ticket médio, a margem bruta, ela também aumentou. Então, ela passou de 32,2% para 35,5%. Lembra? Aumento de ticket médio, controle nos custos operacionais, que foi o que o senhor mencionou. E aí você consegue ter uma margem bruta recorde, one time high, segundo as palavras do executivo principal da companhia. E aí o que aconteceu? Bom, se a margem bruta ela aumentou, para você conseguir ter aumento de eficiência operacional, você também precisa controlar as despesas. E a empresa fez aquisição pra caramba. Lembra que eu falei para vocês? A coisa mais difícil que tem é você conseguir capturar sinergias. Será que isso aconteceu? Isso vem acontecendo, e isso que é a boa notícia da estratégia da Oncoclínicas. Diferentemente de outras empresas que a gente já analisou aqui, que saem comprando um monte de empresa, mas não conseguem capturar todas as sinergias desenhadas nos planos de expansão, Oncoclínicas vem conseguindo segurar. Então, ó, tem aqui as despesas operacionais
percentualmente da receita. Isso daqui vai mostrando um pouco como que a empresa vai trabalhando as sinergias operacionais. Então, ó, no quarto trimestre de 21, as despesas elas representavam 20,1% da receita. Agora está em 17,6%. Ou seja, a empresa vai crescendo, vai conseguindo capturar as sinergias via integração bem feita, e aí você vai tendo uma diluição das despesas operacionais. Consequentemente, isso daí vai refletir no EBITDA da companhia, daqui a pouco eu mostro. No ano fechado, né, 2021 eles tinham 18,3% aqui de despesas em relação à receita. Aumentou um pouquinho, foi para 19,1%, mas foi pontual por causa desse aumento aqui, ó, de 21,4% aqui das despesas em relação à receita do segundo trimestre de 22. Então, logo que você faz a aquisição, você tem uma pancada ali. E aí você vai trabalhando, né, a integração das operações e o aumento de eficiência, e aí você vai tendo a queda percentual. Só que no ano ficou um pouco prejudicado, mas a tendência é que para 2023, se continuar nesse ritmo, as despesas vão pesar cada vez menos em relação à receita, né? Então, como eu mostrei para vocês, ó, a margem EBITDA aumentou bastante. Ela foi de 13,8 aqui em 2021 para 16,5 em 2022, chegando num EBITDA de 673 milhões, um crescimento de 80,3%. Isso é ótimo, por quê? Porque, como vocês estão vendo, a estratégia de crescimento aqui da empresa deve estar consumindo bastante caixa. Então, para você controlar a relação dívida líquida sobre EBITDA, dado que você não está tendo geração de caixa suficiente para começar uma amortização mais pesada, você tem que trabalhar no aumento de EBITDA da companhia. E aí a dívida líquida sobre EBITDA, conforme você vai aumentando o EBITDA da companhia, vai ficando num patamar mais controlável, reduzindo o risco de liquidez, né? Então, isso daqui que foi o que o CFO mencionou ali na notícia, né? Que ele reduziu o nível de alavancagem, não por causa de amortização, mas sim por causa de aumento de EBITDA, e isso daqui vem muito das eficiências operacionais capturadas com as sinergias. Bom, em termos de lucro líquido, a gente viu, o lucro líquido aumentou 3 vezes aqui, de 46,7 milhões para 141,1, e também tem toda aquela parte do benefício fiscal. Bom, o que foi ruim aqui no resultado de 2022 que pode melhorar bastante em 2023? Se vocês olharem aqui a demonstração de fluxo de caixa, eles tiveram aqui, ó, 133,7 milhões de lucro líquido contra um prejuízo de 22 milhões em 2021. Perfeito. Só que quando você faz todos os efeitos não caixa do P&L, o lucro líquido caixa seria 650 milhões, como eu estou mostrando aqui no YouTube, contra 370 milhões, que foi o de 2021, ou seja, um aumento expressivo aqui ano contra ano. Só que olha que interessante, pessoal, não sei se estão percebendo que dos 650 milhões de lucro caixa que ela gerou em 2022, tudo isso foi perdido aqui com o aumento das contas a receber de clientes, menos 676. O que é isso? É o que o CFO falou, que os planos de saúde estão demorando cada vez mais para depositarem o dinheiro dos procedimentos já realizados no passado. É aquele negócio que eu falo, um plano de saúde, ele está tendo um aumento de índice de sinistralidade, então o que ele está fazendo para manter a geração de valor econômico? Ele está reduzindo cada vez mais o ciclo de conversão de caixa. E aí ele atrasa o pagamento para os hospitais, que por consequência tem esse efeito negativo aqui na demonstração de fluxo de caixa. Isso daqui é interessante por quê? Porque pela estratégia que a Oncoclínicas está executando, ela está fazendo parcerias com os planos de saúde para criar os centros oncológicos em parceria com o joint venture, junto com os planos. Então, provavelmente, se você começar a expandir esse tipo de parceria com outros planos de saúde, você começa a dar uma equalizada melhor no fluxo de caixa. Então, a tendência é que no futuro, esse 676 negativo, ele comece a reduzir, chegando próximo ali a patamares mais saudáveis, fazendo com que a empresa comece a ter uma geração de caixa absurda no futuro, mas ainda está sofrendo, tanto é que o fluxo de caixa das atividades operacionais em 2022 foi negativo em 271, dados os outros efeitos aqui do balanço, né? Então, isso daqui é uma coisa interessante para a gente ir observando, como que os planos de saúde vão se comportar para o futuro. Se eles começarem a controlar melhor o índice de sinistralidade, eventualmente eles conseguem prazos melhores para o Oncoclínicas, e aí ela começa a transformar aqueles 650 de lucro líquido caixa em boa parte de fluxo de caixa das atividades operacionais. Então a perspectiva para o futuro é ótima, por quê? Porque quanto mais você consegue gerar caixa operacional, mais capacidade de você começar a atacar
a queda do nível de alavancagem via diminuição de dívida. Hoje você só está atacando via aumento de EBITDA. Isso daqui fica claro quando a gente vê a relação dívida líquida sobre EBITDA aqui desses últimos trimestres. Então, ó, para quem está vendo aqui no YouTube, dívida líquida nem mexeu muito, ó, era 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 22, ficou 2,7 bilhões no quarto trimestre de 22 também. E por que a relação dívida líquida sobre EBITDA caiu de 3,2 para 2,7 então? Por causa do aumento do EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Passou de 854 milhões para 1 bilhão e 12. Tá? Então, é nessa alavanca que a Oncoclínicas vai trabalhar em 2023 para não ter nenhum problema de liquidez que um monte de empresa aí no mercado está tendo agora nesse começo de ano. E outra, o perfil de dívida da companhia está muito bom. Quando você pega aqui, estou mostrando para vocês, ó, prazo de amortização, eles têm em 2023 339 milhões aqui de dívida para amortizar, e esse patamar vai ficar entre 300 e 400 até 2026. Só em 2027, quando vence boa parte das debêntures, que eles vão ter uma pancada de 1 bilhão 174. Mas se a estratégia de aquisição e aumento de crescimento orgânico continuar esse ritmo ali de crescimento e com bons números, aumentando a eficiência operacional, acho que não vai ter nenhum problema ali em 2027, nem nos próximos 4 anos, dado que o duration aqui das dívidas e o perfil dela está muito bem controlado, né? Será que o mercado financeiro gostou aqui desse resultado? Gostou pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, hoje as ações fecharam mais 15,24%. Agora, a ação está sendo tradeada a R$ 7,79. Bom, está bem abaixo ainda dos R$ 10 ali do IPO, mas por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por causa do problema de mercado, taxas de juros começaram a subir bastante, e a Oncoclínicas estava com aquele wait and see. Será que ela vai executar a estratégia de crescimento via M&A e vai conseguir capturar as sinergias? Como ela começou a mostrar a captura de sinergia, as ações aqui nos últimos... no ano, só para mostrar para vocês, no ano ela está mostrando uma subida absurda aqui. Começou o ano com R$ 5,79, está com R$ 7,86. Só não está nos patamares ali do IPO, por quê? Porque o ROIC ainda está baixo. Por quê? Porque você está colocando muito capital operacional na empresa via aquisições e ainda não conseguiu capturar todas as sinergias possíveis e imagináveis, mas está conseguindo mostrar. O ROIC está em 4,21, tá abaixo ainda em relação ao custo médio ponderado de capital médio aqui das empresas do setor. No entanto, se a perspectiva for continuar aumentando as margens operacionais e continuar melhorando ali o ciclo de conversão de caixa, fazendo as parcerias com os planos de saúde, a tendência é positiva para o futuro, mas precisa começar a entregar, né, resultados que mostram que o resultado vai para essa direção. Vamos ver o que vai acontecer agora em 2023. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.